Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador seja com cada um de nós nesta noite, na nossa vida. Desejo do nosso coração nesta noite é que o Senhor esteja falando a cada um de nós através da sua palavra e que eu e você sejamos abençoados pelo Senhor nesta noite em nome de Jesus. Já quero dar as boas-vindas aos irmãos que estão se conectando conosco. Uma boa noite a todos, então, em nome de Jesus. E nós vamos hoje compartilhar um pouquinho da palavra de Deus nesse nosso momento com Deus, tá bom? Então, que você, nesta noite, possa estar atento, com seus olhos e ouvidos espirituais, atentos a tudo que o Senhor vai fazer, vai falar e vai nos permitir fazer em nome dele, né? Através da transmissão aqui ao vivo. Então, que de fato, né, nesta noite nós possamos ouvir a voz do Senhor, tá bom? Nós vamos ouvir uma canção antes da oração, como a gente tem feito, né? Separamos duas canções para a gente poder adorar o Senhor, tá bom? Então, eu queria que você se atentasse aí para a canção que vamos ouvir nesse momento, tá bom? Vamos juntos. Na fraqueza é que sou forte, pois sei que estás comigo. Não vou desanimar.
Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. A graça do Senhor nos basta. Então é realmente uma verdade muito importante, muito bonita para nós pensarmos, e é justamente o texto que nós vamos ler nesta noite, daqui a pouquinho. Vamos primeiro orar ao nosso Deus, vamos pedir ao Senhor que continue nos abençoando, continue cuidando de nós, e nesse tempo onde certamente as angústias tentam tomar conta, né? E as incertezas aí da nossa mente, do nosso coração, nós podemos realmente confiar no Senhor, depositar a nossa esperança, a nossa confiança sempre no nosso Deus. Então vamos orar, vamos falar com o Pai e daqui a pouco vamos ler a palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, quero te agradecer por esse tempo especial de transmissão da tua palavra, também, ó Deus, de comunhão, ainda que à distância, com os nossos irmãos. Ó Pai querido, sabemos, ó Deus, que o Senhor é o maior interessado, Deus, em ver a tua igreja bem, em ver a tua igreja crescendo, em ver a tua igreja em comunhão. Pai, por isso nós te pedimos que nesta noite a tua graça que nos basta venha, ó Deus, através do teu Espírito, falar o nosso coração. Que a tua palavra, Deus, que será lida e que compartilharemos, possa ficar gravada no nosso coração, possa, ó Deus, fazer diferença na nossa vida e que possamos realmente a cada dia confiar e esperar tão somente no Senhor. De antemão, ó Deus, queremos colocar nas tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã, as nossas limitações, nossas adversidades, dificuldades, que o Senhor supra, ó Deus, todas as nossas necessidades em glória, como nos diz a tua palavra. Especialmente quero colocar a vida do Alex nas tuas mãos, ó Deus. Tu sabes como ele está, ó Deus. Hoje ainda não tenho notícia, mas tu sabes como ele está lá naquele hospital, ó Deus. E eu quero pedir que o Senhor continue assistindo o teu servo. Que ele, ó Deus, seja sustentado, amparado pelo Senhor, ó Deus, e que, segundo o teu querer, Pai, a cura do Senhor, que é de fato o Jeová Rafa, o Deus que cura, possa, ó Deus, estar sobre ele, abençoando também sua família, confortando, dando ânimo e que a esperança esteja no coração de cada um. Muito obrigado pelo que o Senhor vai fazer e pelo que o Senhor vai falar ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra então, como eu já disse, é essa da canção que nós acabamos de ouvir. O texto está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? É o texto do apóstolo Paulo, no capítulo 12. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, tá bom? Nós vamos ler do 7 ao 10. Então, eu vou repetir para que você possa aí gravar, tá bom? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Que o Senhor aplique então esta palavra ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, muitas vezes você deve ter ouvido já, ouvido falar, ouvido pregações, talvez até pregado nesse texto, e falado um pouco sobre o espinho na carne. Primeiro é preciso pensar na vida de Paulo alguns instantes. O apóstolo Paulo, como todo mundo sabe, ele foi um perseguidor dos cristãos, um homem que encerrava os crentes no cárcere, um homem que mandava castigar a igreja, um homem que perseguiu a igreja durante muito tempo, amando, claro, dos governantes da época, de Roma principalmente. Então o apóstolo Paulo, ele realmente era um homem que para os cristãos era um homem mau, um homem perseguidor,
um homem implacável. E você vai lembrar que até mesmo ele esteve presente consentindo na morte de Estevão, homem, segundo a Bíblia, cheio do Espírito Santo. Mas o fato então, meus irmãos, é que Paulo sempre foi esse, antes da sua conversão, esse homem que desdenhava do cristianismo e que não gostava dos cristãos e, além de não gostar, os perseguia com prazer. Tá? E ele mesmo disse isso depois de sua conversão, ele deu inúmeros testemunhos acerca disso. E nos chama a atenção que o apóstolo Paulo, em alguns momentos, já agora convertido pelo Espírito Santo, ele então fala sobre esse tempo onde ele perseguia os cristãos. Mas ele alerta para que agora as pessoas pudessem olhar para ele como uma nova criatura, como um novo homem, como alguém que tenha nascido de novo. Então isso é muito importante nós pensarmos. Mas observe, irmãos, que quando Paulo ele escreve à igreja de Corinto, vocês vão lembrar que a igreja de Corinto ela estava dividida, era uma igreja que tinha facções dentro da igreja, era uma igreja que estava em constante briga interna. E o apóstolo Paulo, na sua primeira carta, ainda vai dizer, olha, uns dizem que são de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, outros de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Então, o fato é que a igreja de Corinto era uma igreja que passava por divisões internas, era uma igreja em constante conflitos internos, disputas de poder internamente, e isso fazia com que aquela igreja fosse uma igreja enfraquecida. A Bíblia nos diz que se uma casa se levantar contra ela mesma, ela não resistirá, ela vai ruir, ela vai cair. Então, o que nós observamos é que o apóstolo Paulo, ao escrever essas cartas para a igreja de Corinto, está fazendo alguns alertas importantes para a igreja de Corinto. Mas o que eu quero lembrar é que Paulo, assim como Jesus também fazia, utilizava sim, ele vivia aquilo que ele pregava. O apóstolo Paulo, a partir do momento que ele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus lá no caminho para Damasco, daquele dia em diante ele passou a ser uma nova criatura, um novo homem, um modelo para que as pessoas crentes pudessem seguir. Então, dito isto, nós observamos que ele vivia aquilo que ele pregava, e aqui agora o apóstolo Paulo vai falar nesse capítulo 12 sobre justamente aquilo que ele havia recebido do Senhor. E infelizmente, irmãos e irmãs, o que nós observamos em algumas igrejas, e aí não vou entrar no mérito denominacional, mas em tudo quanto é igreja, isso acontece dentro da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, as pessoas, quando elas têm muita autoridade, quando as pessoas acabam tendo muitos cargos na igreja, ou aquela pessoa que é muito espiritual, aquela pessoa que recebe realmente de Deus muitas coisas, e essas pessoas, a tendência é que se elas não vigiarem, elas acabam se ensoberbecendo, isto é, achando até mesmo que são mais ou que são maiores do que outras pessoas, talvez menos qualificadas, teoricamente, dentro das igrejas. É importante isso, irmãos e irmãs, porque nós vivemos num mundo secular essa competição o tempo todo. No mundo secular, isto é, fora da igreja, fora do ambiente eclesiástico, as pessoas vivem em constante competição. Tá? É uma pessoa querendo tirar a vaga do outro, querendo ser melhor do que o outro, e a todo momento nós vamos encontrar isso por aí afora. Mas dentro da igreja, irmãos e irmãs, precisamos tomar o cuidado para que isso não aconteça. Porque se isso acontecer dentro da igreja, é um sinal de que a igreja está dividida, é um sinal de que Deus não está nesse negócio. E se você observar, a Bíblia nos diz que aquele que se exalta, Deus o humilha. E aquele que se humilha perante a potente mão de Deus, Deus no tempo dele vai nos exaltar. Então, observe o contraste que é, as pessoas às vezes dentro das nossas igrejas se ensoberbecendo, o que na verdade contraria o ensinamento do próprio Cristo. Então, hoje, justamente nós podemos compartilhar um pouquinho sobre esta visão. Não é? Muitas vezes nós temos um problema, nós temos um pedido para Deus. Certamente você tem pedido muitas coisas para Deus ao longo da sua vida, da sua trajetória cristã. Mas muitas vezes, irmãos, a gente pede algo para Deus e você não vê a bênção chegando. Você não vê aquilo acontecendo da maneira que você gostaria que acontecesse.
E aí você começa a pedir a Deus isso, ou pedir a Deus para curar uma enfermidade, pedir a Deus para tirar algum problema que você esteja passando, pedir a Deus para abençoar alguém, para salvar alguém, qualquer que seja o seu pedido para Deus, muitas vezes a gente pede para Deus e a gente não vê aquilo acontecendo. Observe que o apóstolo Paulo, por 3 vezes, ele pede para Deus para retirar o problema que ele estava vivendo. É bem verdade, irmãos, que há muita especulação quanto ao espinho na carne de Paulo. Não é? Não quero entrar no mérito aqui da questão, se era um espinho, se era uma pessoa, se era uma mulher, se era alguém, um crente talvez, né? Tem muitos crentes que às vezes são meio pedra no sapato mesmo, e pegam no pé do pastor e de todo mundo. Então, eu não vou entrar nesse mérito, porque sabemos que isso não é aqui a raiz do problema. Não importa qual fosse o espinho na carne que Paulo menciona, o fato, irmãos e irmãs, é que ele pediu para Deus para tirar, mas Deus permitiu que aquilo continuasse, Deus não atendeu ao seu pedido, justamente para que Paulo pudesse entender que ele dependia de Deus e que aquilo ali poderia servir para que ele pudesse a todo momento se lembrar de que ele é carne, de que ele é pecador, de que ele dependia da graça de Deus e não da condição humana. Porque vocês vão lembrar também que Paulo era um homem estudado, era um homem que tinha cultura geral, né? Então era um homem estudado, era um homem culto, ele frequentava as mais altas rodas da sociedade romana da época. Então Paulo era um homem culto e é claro, bem sucedido e socialmente bem relacionado. E aquilo, em algum momento, para determinados crentes, isso pode subir a cabeça. Além de tudo que Paulo já era enquanto homem, enquanto cidadão romano, enquanto pessoa na sociedade, Paulo também agora era um homem que encontrou-se com o Senhor, era um homem que foi ensinado por Jesus, era um homem que agora tinha toda também uma base, sabe, espiritual. Então, isso talvez para muito crente iria subir a cabeça e a gente ia ficar, né, achando que é a última bolachinha do pacote, não é verdade? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, meus irmãos. Nesses dias que nós estamos vivendo no distanciamento social, é importante tomar cuidado com isso para não esmorecer a nossa fé, por achar que Deus não está ouvindo, que Deus não quer atender, que Deus não vai fazer, sabe? Isso é muito importante. Então, nesta noite, poder observar com os irmãos algumas questões sobre esse texto que considero aí muito importante para a nossa vida. Observe que o apóstolo Paulo cita que o problema que ele estava vivendo, tá certo? Eu vou chamar de problema, o espinho na carne, tá certo? Não importando o que era, o problema que ele estava vivendo é para que ele pudesse se lembrar da humildade perante a igreja e perante Deus. Isto é, era para que ele pudesse se lembrar o tempo todo de que ele não é autossuficiente. Irmãos e irmãs, isso é muito importante. Os problemas que nós vivemos no dia a dia, aquilo que você não consegue resolver, aquilo que você não pode resolver, você sabe que Deus pode todas as coisas, mas nem sempre Deus faz aquilo que nós estamos pedindo, clamando, certo? E muitas vezes essas coisas que acontecem conosco são justamente para nos mostrar, para nos fazer cair em si, né, da necessidade que nós temos do nosso Deus. O nosso Deus é que é soberano, o nosso Deus é quem pode todas as coisas e nós somos totalmente dependentes da graça dele. Então, o problema que Paulo estava vivendo nesse tempo, aquilo que ele queria que saísse, aquele problema que ele queria que resolvesse, que ele não estava satisfeito, aquilo estava incomodando muito ele, então agora ele sabe, ele começa a ver que na verdade aquilo serviria para o seu crescimento. A Bíblia diz, irmãos, também, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer o quê? Que todas as coisas que acontecem aos nossos olhos, boas ou más, elas cooperam para o nosso bem. Isto é, para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus, nós amamos o Senhor. Então as coisas que acontecem ao nosso redor e na nossa vida, sim, cooperam para que nós tenhamos o crescimento espiritual que nós precisamos para o nosso dia a dia. Porque enquanto estamos aqui neste mundo, e lembre-se, estamos aqui de passagem, somos peregrinos, somos forasteiros numa terra estranha. Então, enquanto estamos aqui, nós precisamos sim nos lembrar
de que o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos abençoa e que nós dependemos dele para viver. Não importa se as coisas estão ao nosso redor difíceis. Vocês se lembram lá do Salmo 91? Eu gosto muito de citar o Salmo 91, né? Alguns trechos dele, que diz lá que o sol não vai poder fazer nada com você, a noite também não, as flechas, os dardos inflamados do maligno não vão te atingir, porque se você estiver debaixo do esconderijo do Altíssimo. Então isso quer dizer o quê? Se você estiver sob a dependência de Deus, sob a orientação do Espírito Santo, então você vai viver na paz que excede a todo entendimento. Agora, é importante, irmãos, lembrar que essas coisas que nos acontecem, que nós não conseguimos, não damos conta de resolver, é para que nós nos lembremos que aquilo que eu não consigo fazer, Deus pode. E se Ele não fizer, mesmo assim, é para que eu possa realmente entender que eu dependo da graça dele e que nada vai mudar. Entende? Porque Deus, ele é fiel, é soberano, é santo e isso não muda. Mas ele também nos deixa passar por aflições. E foi isso que Jesus falou para nós, né? No mundo tereis aflições. Então, essa é a primeira coisa desse texto que eu queria que você gravasse no seu coração, tá bom? Que o problema que você está enfrentando, seja o coronavírus, seja qualquer outro problema nesse mundo, na sua família, no seu trabalho, na sua casa, na igreja, não importa o problema que você esteja passando, lembre-se sempre, isso é para que você perceba que você não é autossuficiente, que você depende do Senhor. E aí o apóstolo Paulo, ele pede para Deus abençoá-lo. Ele pede, Senhor, tira esse negócio de mim, afasta esse problema de mim, me abençoa. E ele insiste com Deus, ele insiste por 3 vezes, diz o texto, no versículo 8 que nós lemos, e Deus não faz. E aí Deus deu para ele uma resposta. Não era a resposta que Paulo esperava. E aí é outra coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos também. Muitas vezes, irmãos, quando a gente ora, a gente quer respostas prontas. A gente quer de Deus respostas que preencham a nossa vontade. Tá certo? Nem sempre a gente está disposto a ouvir qual é a vontade de Deus. Nem sempre. Por quê? Porque nós somos humanos. Então, Deus, muitas vezes, irmãos, ele faz aquilo, às vezes, contrário do que nós estamos pedindo. É interessante isso, né? É como nós lidamos com os filhos. Né? Os filhos pedem doce e se você deixar, ele vai comer o doce todo de uma vez só. Não é verdade? Mas você sabe que não pode ser assim. E aí você dá um pedacinho só e você diz, olha, amanhã, quem sabe, você vai pegar o outro pedaço. Então, às vezes, Deus faz com a gente assim, sabe? Ele vai cuidando de nós, nos tratando em doses homeopáticas, sabe? E aqui diz que o Senhor respondeu para ele. E a resposta que Deus deu para Paulo certamente não agradou a Paulo, mas ele entendeu. É isso que precisamos fazer, irmãos. Quando a resposta que Deus nos der, tá certo? Não nos agradar, pelo menos precisamos aceitar e entender a vontade de Deus, que a Bíblia diz que é sempre boa, perfeita e agradável. Observe só o que diz aí, então, a resposta de Deus para Paulo nesse texto. Então ele me diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então observe, meus irmãos e irmãs, não era isso que Paulo esperava. Paulo esperava que fizesse o quê? Paulo esperava que quando ele abrisse os olhos da oração, então aquele problema estivesse resolvido. É assim que nós muitas vezes oramos a Deus também. Senhor, eu peço que o Senhor cure a fulano, eu peço que o Senhor tire essa enfermidade de mim, eu peço que o Senhor abençoe abrindo uma porta de emprego. E aí você ora no domingo à noite na igreja e vai de manhã entregar um currículo e chega lá, não consegue um emprego. Mas Deus, eu orei tanto, eu cheguei a chorar lá naquele culto. Muitas vezes a gente está assim. A gente está esperando que Deus ele esteja com a bandeja na mão, pronto para satisfazer as nossas vontades. Mas lembre-se, eu falei isso aqui ontem. Deus está pronto para satisfazer, sim, as nossas necessidades e não a nossa vaidade. Deus não está disponível para satisfazer a vaidade humana. Ele está disponível para satisfazer as nossas necessidades. E isso é importante. Por isso ele diz para Paulo, olha Paulo, fique tranquilo. A minha graça, ela te basta. A minha graça, ela é suficiente para você. Então o que Deus está falando, olha, é importante saber que quando você se sentir fraco, é que eu estou abençoando a sua vida.
Porque enquanto a gente se sente, né, muito superior, a gente acaba achando que nem precisa de ninguém. E às vezes até mesmo que não precisa de Deus. Já vi pessoas achando isso, né? Que não precisa de ninguém, muito menos do Senhor. E aí eu me lembro da história do povo de Deus quando ia para uma batalha com um dos juízes, onde Deus falou assim: olha, é muito esse povo aí. Esse povo é muita gente. Israel vai se ensoberbecer se eles ganharem, se eu der a vitória. Israel não vai atribuir essa vitória para mim, diz o Senhor. E aí Deus manda fazer aí uma peneira e faz alguns testes com o povo. Você vai lembrar do que eu estou falando. Deus faz alguns testes com o povo e no final das contas sobram apenas 300 homens. Eram mais de 10.000 e sobram 300. E de repente Deus faz Israel vencer a batalha só com aqueles. Irmãos, é assim que Deus faz com a gente, sabe? É assim que Deus faz. Deus, Ele quer nos abençoar, mas enquanto a gente achar que dá conta, Deus vai estar dando corda para a gente também. Porque a gente precisa entender que tudo na nossa vida, até as coisas fáceis, é Deus quem nos dá. Até as coisas que são corriqueiras, que são triviais, que são do dia a dia, é Deus quem faz e nos dá. Então, quando nós agimos assim, Deus sim nos abençoa. Então ele diz assim, olha, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele não estava satisfeito com a resposta, mas ele entendeu a resposta. E aí ele diz aqui, olha, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Então, Gideão, a Marcela já colocou aí, muito bem. Então, de boa vontade, mais ainda me gloriarei na fraqueza. Então, o apóstolo Paulo não queria aquela resposta, mas ele entendeu e falou, opa, Deus, ó, tô dentro desse mistério aí, realmente é isso mesmo. Eu vou querer esse negócio para mim. Eu vou me gloriar nas fraquezas sim, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos e irmãs, eu estou falando várias vezes a mesma coisa aqui durante alguns dias, sobre a palavra dínamos. Né? A nossa igreja sabe disso, a palavra, né, dinamite, por várias vezes, porque a palavra poder, né, na Bíblia é essa palavra, o dínamos, né, dinamite, aquilo que é o poder que era conhecido na época. Né? Então é importante a gente pensar, será que nós realmente temos tido esse poder de Deus, esse poder que causa uma transformação, sabe, que destrói o velho homem, que nos traz aí um reconhecimento da grandeza de Deus. Então observe que Paulo, ele entende isso e ele agora fala, não, eu vou me gloriar agora sim, ainda mais na minha fraqueza, porque eu sei que o poder de Cristo vai repousar sobre mim. E aí ele continua dizendo no versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Irmão, isso aqui é um negócio que parece uma utopia, né, para nós hoje. Parece que não é verdade, não é? Parece que não é verdade. Ah, quer saber o texto? 2 Coríntios 12, tá? 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10. Esse é o texto que nós lemos, tá bom, Aline? Então, observe, irmãos e irmãs, que agora Paulo ele fala um negócio que parece doideira para nossa cabeça. Como é que agora eu vou ter prazer na fraqueza? Como é que dá prazer nas injúrias? Lembra da bem-aventurança? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, é bem-aventurado, sim. Aí ele diz assim, olha, agora eu sinto prazer nas fraquezas. Eu sinto prazer, sabe, nas injúrias. Eu sinto prazer nas necessidades. Ah, isso na nossa cabeça não é muito bom, não é verdade? Falar que você sente prazer na dor, prazer, não somos masoquistas, não é? Mas observe, irmãos, que Paulo também não era masoquista, não, tá? Paulo era um homem que entendia o poder de Deus, ele foi um homem que entendeu que realmente Deus estava com ele, estava abençoando, e que aquela leve e momentânea tribulação que ele estava passando iria dar para ele um eterno peso de glória. Então é preciso essa dependência do Senhor para que nós sejamos conscientes, sabe, de que essa nossa momentânea aflição, mas agora a aflição é o coronavírus, mas e as outras? Sabe, e as outras aflições, e as outras angústias? Parece que hoje em dia não há mais outro tipo de enfermidade, não é verdade?
Só se fala do coronavírus, é importante, tem que alertar mesmo toda a população, nós temos que ter consciência, é bem verdade, mas só se fala disso. Ninguém mais morre de infarto, ninguém mais morre, né, de outra enfermidade. Quer dizer, as coisas estão trocadas. É preciso pensar, por quê? Porque Paulo ele vai dizer, olha, eu sinto prazer agora, prazer, nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições e nas angústias. Peraí, mas isso dá prazer para alguém? Mas Paulo não tinha problema na cabeça. Paulo está dizendo que tinha prazer nessas coisas por amor a Cristo. Isso é muito importante. Irmãos e irmãs, eu quero dar esse exemplo, um exemplo, né, para ilustrar essa questão, é justamente a questão de mãe e filhos. Mãe e filhos é algo muito interessante. Eu vou me recordar lá da minha infância, não faz muito tempo, é claro, né? Mas me recordar lá da minha infância, que não era uma infância que minha família era abastada em dinheiro, pelo contrário, havia muitas necessidades. E quantas vezes, ao olhar para o lado, eu e os meus 3 irmãos na época, né, à mesa para comer, a gente via que nós estávamos comendo um pedacinho de carne, mas os pais não estavam. Não estavam, porque abria mão para o filho, sabe? Por amor. Por amor a gente faz muita coisa, irmãos. A lição que a gente está tendo agora aqui da palavra de Deus é que não é que Paulo estava feliz porque estava passando luta, não. Paulo não estava feliz, não. Você acha que não estava doendo? Quantas vezes em perigos, quantas vezes Paulo levou uma quarentena de açoites menos uma? Quantas vezes? Sabe? Mas ele não estava feliz com isso, não. Mas ele sim tinha prazer. Não é porque estava doendo, não é porque estava passando necessidade. Ele tinha prazer porque ele sabia que tudo isso iria passar e porque ele amava o Deus que ele servia. Ele amava de uma maneira tal que ele entendia que o Senhor estava com ele mesmo naquelas adversidades. E às vezes, irmãos, a gente esquece disso, a gente acha que Deus nos abandonou. Deus não abandonou a sua criação, muito menos os seus filhos. Deus não nos abandona jamais. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, o tempo todo, sabe? Enviou o Espírito Santo para que habitasse dentro de nós. Então, nós temos a presença de Deus na nossa vida o tempo todo. Agora, basta que nós entendamos. Por quê? Porque quando nós somos fracos, isto é, quando eu não estou me sentindo, né, a última bolachinha do pacote, quando eu não estou me sentindo que sou melhor do que ninguém, quando eu realmente reconheço que o meu Deus é maior do que qualquer coisa, quando eu reconheço realmente que o meu Deus é a única pessoa que deve ser adorado, quando eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de Deus e é de Deus, então, aí sim, aí eu estou pronto para ser forte. Porque nós não somos fortes em nós, nós somos fortes no Senhor. Lembre-se que a alegria do Senhor é a nossa força. Você só vai ter força se você alegrar o Senhor. Alegrar o Senhor como? Com a sua vida, com a sua humildade, com a sua adoração, com o seu testemunho, sabe? Com a sua pregação. Alegrar o Senhor, alegrar o Espírito de Deus. Quando você começar a alegrar o Senhor, então o Senhor vai te fortalecer. Tem muito crente querendo ser forte, mas não faz nada para alegrar o Senhor. Não faz nada para agradar o Senhor. Então, se você quer ser forte, agrade o Senhor. Porque se você alegrar o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus vai fortalecer a sua vida espiritual. Deus vai fortalecer a sua vida física. Deus vai fortalecer o seu emocional. Deus vai abençoar você. Mas, irmãos, lembre-se sempre, é preciso agradar ao Senhor. Eu quero apenas relembrar. Agora, né, nós lemos então 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Eu quero lembrar que esse texto nos fala do apóstolo Paulo, dizendo que ele tinha um espinho na carne. E eu tirei algumas lições para nós. Sem tema, não temos aqui, né, hoje nós somos uma devocional, então não temos essa pretensão aqui de fazer sermão elaborado, né, teologicamente elaborado ou homileticamente. Mas eu quero lembrar você que aqui o apóstolo Paulo está nos dando algumas lições. E a primeira lição que nós falamos, sabe, é que nós possamos realmente entender que os problemas que nós experimentamos no nosso dia a dia são para nos lembrar que nós dependemos de Deus.
todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então Deus muitas vezes nos permite passar e não atende aquela súplica, aquele clamor naquele momento, porque Ele entende que nós precisamos ser moldados, que nós precisamos às vezes descer à casa do olheiro. Depois ele aqui diz que a graça do Senhor nos basta. É verdade, por quê? Porque quando nós reconhecemos que somos nada, quando nós reconhecemos que dependemos do Senhor, então estamos prontos para realmente nos gloriar até nas fraquezas, nas adversidades. E depois ele vai dizer que ele sentia prazer nas lutas, nas provações, em tudo mais, por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, lembre-se sempre dessa última frase do texto aí do versículo 10. Essa é a frase que precisa gravar no seu coração nesta noite. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Queria que você gravasse esta frase no seu coração nesta noite. Quando sou fraco, então é que sou forte. É assim que o crente deve viver, de fé em fé e de glória em glória, na dependência do Senhor. É bem verdade. Então, meus amados, eu quero, nesse momento, antes de nós orarmos, fechando o nosso tempo aqui, nosso momento com Deus, eu quero colocar mais uma canção. Eu queria que você prestasse atenção na letra dessa canção. É uma canção também muito bonita, tá? O nome desse grupo é AME, grupo AME. É um povo do Espírito Santo, tá? Então, assim, muito bom. Eu queria que você ouvisse, mas que atentasse para a letra, tá bom? É preciso crer que as portas vão se abrir. É preciso crer que a resposta vai chegar quando eu orar. Deus virá em meu favor e a tempestade vai se acalmar. É preciso crer. É preciso crer. É preciso crer que as portas vão se abrir. É preciso crer que a resposta vai chegar quando eu orar. Deus virá em meu favor e a tempestade vai se acalmar. Há poder na oração, há poder
Amém. Aleluia. Graças a Deus. O milagre vai chegar. Pode não ser agora, pode não ser amanhã, mas o milagre vai chegar. Meus amados irmãos, nós vamos orar. Irmã Daniela, por favor. Irmã Daniela, na nossa igreja, faz parte aqui do Ministério do Louvor da nossa igreja. Nós estamos combinando, irmãos, enquanto ela manda o convite aqui para nós estamos combinando de cada dia um irmão que está nos assistindo, que tiver o desejo, né, de orar ao Senhor ao vivo aqui com a gente na nossa live, que possa, então, a gente coloca meio a meio aqui a tela e a gente vai orar junto, encerrando esse tempo de louvor e adoração ao Senhor, tá bom? Então, hoje, a irmã Daniela, ela vai fazer essa oração final, tá bom? E depois a gente faz as considerações finais aqui com os irmãos, tá bom, meus amados? Então, nós vamos orar ao nosso Deus. Ah, Érica, tinha que falar, né, Érica, é sua irmã, né? É minha irmã também, tá certo? Cadê ela, Daniela? Isso. E a Dani? Muito Olá, bem. Olá, paz, bem? boa noite, a paz para os irmãos. Não estou te ouvindo direito, não. Falhou. Agora Todo sim, mundo bem? Oi? acho que sim, acho que sim. Então, minha querida, vamos orar, né? Vamos fechar aí com oração e pedir ao Senhor que nos abençoe, tá bom? E na sua oração, lembrar aí, né, das pessoas que estão aí sofrendo, né? Muita gente perdendo seus entes queridos e vale a pena, né, a gente interceder. Precisamos sim interceder por essas pessoas para que o nosso Deus conforte a cada um deles, tá bom? Vamos orar? Amém. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Deus, por mais este dia, mais essa palavra, Deus. Te agradecemos por essa live, pelos irmãos aqui reunidos. Pedimos, Senhor, Obrigado. que o Senhor ouça o nosso clamor nesse momento, o clamor dos teus Amém. filhos, da igreja, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, nos socorrer. Que o Senhor venha socorrer, Deus, os doentes. Que o Senhor venha socorrer, Pai, aqueles que sofrem, Pai. Aqueles, Senhor, que estão perdendo seus entes queridos. Aqueles que estão sofrendo, Pai, de inúmeros males, Deus. Em Amém. leitos de hospitais, Deus. Que o Senhor também esteja abençoando, Pai, os profissionais de saúde, Deus, que estão na linha de frente, Senhor. Amém. Eu pedir, Deus, que o Senhor, nesse momento, enviasse uma cura, que o Senhor, Deus, viesse sarar, Deus, a nossa nação. Nossa nação precisa de Ti, Deus. As nações precisam de Ti, Deus. Que o Senhor venha, Pai, nos consolar. Que o Senhor, Deus, invada o lar de cada irmão presente aqui nessa noite, cada irmão que nos ouve, Deus, com a Tua Amém. presença, Deus, com o Teu consolo, com a Tua alegria. E ajuda-nos, Deus, também a alegrar o Senhor, Pai. Aumenta a nossa fé, Deus, para que nós sejamos cheios, Deus, do Teu Espírito Santo e não venhamos a temer qualquer situação, Deus, porque a Tua graça é melhor que a vida, Deus. Que assim Aleluia. seja, Pai. Te agradecemos por tudo, pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus, e que tudo, Deus, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. 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 Deus abençoe Daniela, Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs nesta noite. Amanhã, meus amados, às 20 horas, nosso momento com Deus, aqui mais uma vez, tá bom? Então, se você nos der o prazer de estarmos juntos, nós estaremos mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor. Tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.